Viva Melhor. Dica da nutricionista. E chegou a tão esperada hora da dica da nossa nutricionista Franciele Calef. Tudo bem, Franci? Tudo bem, Fernanda? E a Franci vai trazer pra gente dicas hoje sobre diabetes, é isso? Isso. Isso está totalmente relacionado à alimentação. Com certeza, com certeza. Diabetes é pela elevação da glicose. Então, glicose é carboidrato, é alimentação, né? Perfeito. E quais são as dicas, então? Eu queria comentar um pouquinho, então, sobre o que é a diabetes, né? Sempre que a gente consome, a diabetes é esse excesso de glicose. E ela é ocasionada por dois principais motivos. Sempre que a gente consome um alimento, ele sofre a digestão no intestino e ele vai se transformar em açúcar, que é chamado em glicose, e então essa glicose deve ser absorvida pelo sangue. E depois que ela é absorvida e tal, ela deve ser utilizada para gerar energia, né? E quem faz esse trabalho para a glicose ser transformada em combustível para energia é a insulina. A insulina é um hormôniozinho que é produzido no pâncreas, né? No pâncreas a gente tem os conjuntos celulares específicos chamados isólotas de Langerhans e é ali que é produzido a insulina. E no diabetes ocorre uma elevação da glicose no sangue chamada essa hiperglicemia. Isso se dá por o pâncreas não produzir insulina suficiente para utilizar toda a glicose no organismo, geralmente ocasionado na diabetes tipo 1 ou por um excesso de consumo de glicose, né? A gente não tem disponibilização suficiente de insulina, ou então acontece uma resistência insulínica quando a insulina não consegue captar a glicose para dentro da célula para ela gerar energia. Isso é mais ocasionado na diabetes tipo 2. Então, tem dois tipos específicos, os dois estão ligados com glicose e insulina. Certo. Tá? Então, a principal fonte da glicose é o carboidrato, né? Ele que vai se transformar em glicose na corrente sanguínea. E aonde que estão presentes esses carboidratos? A gente tem três principais fontes. Uma delas são os açúcares, né? Principalmente sacarose, frutose e lactose. Então, o diabético tem que ter muito cuidado ao consumir esse tipo de alimento. A frutose é o açúcar natural das frutas, do mel. A lactose está em produtos de origem animal, né? Então, do leite de vaca, leites e derivados. E alguns alimentos industrializados ainda contêm alguns açúcares, né? E vem rotulado como nos ingredientes como açúcar invertido, como frutose, ou xarope de glicose, ou de milho. Então, para tudo isso, a gente tem que ter algum cuidado. Certo. Né? Os amidos também são transformados em carboidratos. Os amidos são carboidratos, né? São transformados em glicose. Eles estão presentes nos cereais. Então, muito cuidado com o consumo de arroz, de milho, trigo, aveia, centeio, cevada, farinhas, mesmo tubérculos. Então, aipim, batata, as raízes em geral, né? E nas leguminosas, elas, apesar de serem frações de proteína vegetal, tem também o amido. Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. E outra fonte de carboidrato seriam as fibras, presentes também em vegetais, em frutas. Então, o que o diabético tem que ter como principal cuidado? Sempre que ingerir qualquer uma dessas fontes de carboidrato, que elas sejam acompanhadas de uma proteína magra, ou de uma gordura boa, ou ainda das fibras, Certo. que fazem o controle desse pico de glicose para que a gente não ocasione no organismo um pico de glicemia e ele não dê conta de utilizar toda essa glicose. Ou seja, não é que o diabético não possa consumir isso, mas ele tem que consumir com moderação e com esses cuidados que você acabou de citar. Sim, claro. Não, ele deve consumir, né? É a nossa principal fonte de energia. O cérebro, ele só usa a glicose como combustível, então nenhum outro alimento serviria. Só que tem que ter os cuidados. Tem que ter para não gerar uma hiperglicemia, né? Perfeito. E dois últimos cuidados seriam tomar bastante água, ingerir muito líquido ao longo do dia e atividade física, com certeza, para o diabético é essencial. Ótimo. São essas as dicas, então?
Sim, é isso aí. Excelente! Franciele, a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação, trazendo dicas importantíssimas. Com certeza, quem é diabético vai fazer muito bom proveito dessas dicas que você trouxe hoje pra gente. Muito obrigada mais uma vez. Que bom, Fernanda. Obrigada, que todos possam utilizar isso como dicas para a vida. Excelente! Um grande abraço! Outra.